todos que nos acompanham aqui pela redação do Jornal Estafeta. E hoje a gente recebe aqui as sócias da Cognitive Consultoria Educacional e Psicologia, Ana Paula Dosa, psicóloga e psicanalista, e a Isabel Durli Menin, professora e doutora em educação. Bom dia, meninas, sejam muito bem-vindas. Bom dia. Bom dia, Lely. Primeiramente a pergunta, como que surgiu essa empresa? A Cognitive, ela surgiu de um desejo, né? Eu conheci a Ana de um trabalho que ela fez aqui na rede municipal de ensino pós-pandemia, onde nós tínhamos muitas questões relacionadas à saúde mental de adolescentes, né? Enfrentamentos de situações que envolviam diretamente o bem-estar desse aluno e a segurança até dos alunos. Prontamente a gente, né, estabeleceu um vínculo muito bom e os encontros dos interesses, de um olhar, né, mais voltado para a saúde mental dentro da educação e de quanto isso tem um impacto na fluidez dos espaços escolares, dos cotidianos escolares, nos levou a estar desenvolvendo inicialmente um planejamento, né, de ações voltadas para esta área. Eu me aposentei em fevereiro, né, deste ano, e a partir daí nós iniciamos essa caminhada da Cognitive, que ela foi uma junção de duas ciências, que é a ciência da saúde mental e a ciência educacional, né, a educação, porque nós não vivemos em caixinhas e a gente viu isso muito bem depois da pandemia, de quanto nós precisamos olhar para esses sujeitos que estão na escola, esses sujeitos que são crianças, professores, profissionais da educação, e de quanto as relações escolares elas nos demandam esse acolhimento, essa escuta, né? Então, a partir daí nasceu a Cognitive, para pensarmos a saúde mental dentro dos espaços escolares. E porque muitas vezes nós não olhamos para isso, né? E a população e essas pessoas que circulam pelos espaços escolares, né? Nós temos dentro de nós muitas questões que não são resolvidas, né? E a gente é um ser uno, nós não separamos o que nós sentimos, o que nós fazemos, nós somos essa essência de uma pessoa que acontece, que carrega memórias. E essas memórias, muitas vezes, dentro dos espaços de tensionamentos, elas se potencializam para uma melhor ou para uma pior. E enquanto isso, nós temos que olhar. E nós nos aprofundamos muito nessa questão da gestão, porque todo gestor é um professor e todo professor é um gestor. E o quanto essa saúde mental, ela precisa estar olhada, acompanhada, mais do que olhar, né, Lely? Nós precisamos acompanhar, porque qual é a impressão que nós temos muitas vezes? A gente faz trabalhos de forma isolada. Mas essa forma isolada, ela não surte efeito porque o olhar, ele é de acompanhamento. E quando tu lida com o ser humano, tu não tem uma mudança rápida. Todo o processo humano, ele é um processo que tem seu tempo, que tem seu espaço. Então, a Cognitive, ela vem justamente para olhar esse tempo, olhar esse espaço, né, Ana? E acompanhar. E mais do que acompanhar, o nosso diferencial é porque não tem solução pronta. Então, o que a Cognitive Consultoria se propõe? A sentar com os municípios, com as redes de educação e a pensar quais as demandas, que diagnóstico precisa ser feito para a intervenção. Um município é diferente do outro, uma escola é diferente da outra, cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem os seus processos. Então, a Cognitive, ela vem com esse propósito, tu pegar na mão desse gestor, né, desses professores e escutá-los e ver, né, quais são as demandas que essa escola apresenta, que esse espaço apresenta e como nós podemos ajudar a intervir e a prevenir, né, que tu não trabalha só a intervenção, tu trabalha a prevenção também, né, Ana? E a psicologia, ela é muito neste olhar voltado, né? Eu falo mais onde meus pés pisam, que é a educação, meus pés sempre pisaram na educação, e a Ana na psicologia, né? Então a Cognitive nasce justamente com esse propósito. Essa junção
foi pensada com muito carinho, assim, porque nós sentimos que a educação ela precisava dessa junção com a saúde mental, porque a educação ela estava isolada, né? E a saúde mental ela consegue sim proteger. Nenhum processo ele nasce sem vínculo. Nenhum processo nasce se tu não está bem contigo mesmo e com o outro. Tu acredita, Ana, hoje que a saúde mental ela está mais prejudicada, vamos dizer, do que antigamente? Sim, muito. E as pessoas também, o mundo, as crianças, os adolescentes, eles mudaram, estão precoces demais. Então a infância cada vez mais curtinha, a adolescência cada vez mais curta e não estão se entendendo, né? Então isso faz com que fique muito individualista, né? E as pessoas não conseguem ter uma frustração, não conseguem entender um não. Então os limites, né, não são colocados muitas vezes e isso está prejudicando sim esse desenvolvimento de criança, vamos falar o bebê, a criança e o adolescente. Chega na vida adulta, não consegue lidar muito bem. E nós estamos sentindo isso agora, muito. Essa consultoria que vocês fazem é feito um estudo, claro, referente a, vamos supor, uma prefeitura do tal município e tal. É feito, como que é esse processo da consultoria em relação tipo a professores, o geral da prefeitura, dos funcionários, como que funciona? O município, né, os que nós temos desenvolvidos até o momento, os municípios nos procuram e falando de suas demandas. Olha, nós estamos com determinadas situações que estão interferindo, de certa forma, na convivência, na mediação de conflitos. Então, nós ouvimos o que esses gestores, o que as pessoas que estão nos procurando têm a nos contar sobre a realidade, né, que nós vamos estar inseridas, e a partir deste processo nós sentamos, estudamos com teoria, com práticas, formas de estar intervindo, né? Então, tudo que chega para a Cognitive é a partir da demanda das pessoas que nos procuram. E a partir daí nós desenvolvemos um plano de execução. Nós temos planos que vão anuais, porque tem um acompanhamento. Alguns municípios querem que a gente comece o trabalho e desenvolva um acompanhamento até o final do ano. Alguns municípios, eles preferem que nós estamos trabalhamos mais com palestras, com conversas, duração de 3 horas, 4 horas, até 6 horas, né, Ana? Nós trabalhamos com grupos, né, de dia, 1 dia, 2 dias. Mas qual é a questão? É a intencionalidade, né? A gente tem muito isso, a Ana falou, né? E a pergunta eu falo agora da educação. Os processos dentro da educação mudaram muito. Nós temos hoje uma aceleração de todos os processos que estão dentro da escola. Isso vem muito da informação, e a informação e as redes sociais, elas fazem com que este adolescente tenha uma percepção diferente de tempo. Nós temos uma percepção diferente de tempo, né? E o tempo dentro da escola são tempos que se desencontram, porque o teu tempo não é o mesmo tempo que o meu. Então, o que acontece dentro desses espaços, desses desencontros? As falhas de comunicação, os ruídos de comunicação, a falta, né? Tu ouve, mas tu não escuta. E isso acaba prejudicando todo esse processo que acontece de convivência, de relacionamento. Então, hoje, pensar nos espaços escolares é justamente pensar de que formas esses tempos podem conviver harmoniosamente entre eles. Porque ontem nós tivemos uma live, que foi uma live muito produtiva. Nós tivemos a primeira, que era falar da escuta, né? A escuta com a Sandra, que foi secretária de Caxias, e hoje ela tem a TIE Consultoria, que trabalha muito junto conosco. E nós falávamos disso. E no final, ontem, nós encerramos o ciclo da Cognitive de 2025, com a live encerrando com propósitos.
com a professora Márcia Carvalho, que ela é do Conselho Estadual de Educação. E por que nós escolhemos, né, Ana, encerrar com propósitos? Quem para pensar que escola, a Márcia começou com essa provocação, que propósitos a escola teve em 2025? Que propósitos eu quero para 2026? E não é só propósitos de ganhos. Que propósitos que eu me proponho a olhar para o outro também? Porque a gente tem muito isso que a Ana falou do individual. É uma evolução, né? E dentro das redes a gente sabe que os processos individualistas, eles são muito fortes. É a minha vontade individual, mas o quanto isso está impactando dentro de um coletivo. Olhar para esse coletivo, nem sempre a minha vontade ela é, né, primordial para que a coisa aconteça. Eu tenho que olhar para o outro. Né? Essa parte da consultoria envolve só a área tipo professores, envolve os alunos, envolve como funciona? Toda a comunidade escolar. Toda a comunidade. Toda. Nós pensamos em toda a comunidade. Quando nós começamos a estruturar o nosso processo de consultoria, nós estruturamos em módulos. Né, Ana? A gente pensou. O que eu, dentro da educação, né, a gente somos o nosso estofo de caminhada, de trajetória, ele carrega as nossas vivências. Então, dentro da educação, o que eu notei, o que eu percebi, quais as percepções que fizeram com que a gente construísse esses módulos da educação. A área da psicologia, né, também da psicanálise, foi isso também. Então, nós procuramos entender o que nos preocupava muito, o que nos deixava incomodadas dentro desse processo, e nós fizemos em módulos. Claro que cada prefeitura vai trazer a sua demanda, porque isso é muito da prefeitura, dos gestores, da comunidade escolar. Então, isso é bem específico, assim. Sabe que às vezes eu brinco, que eu digo assim, que hoje parece que as crianças nascem sabendo, né? Uhum. Que antigamente as crianças eram totalmente diferentes de hoje em dia, né? Eu vejo assim lá em casa, tipo, eu tenho um nenê de 3 anos. Ele é ligadinho, né? E os meus 2 sobrinhos, um de 19, ele é calmo, é tranquilo. Então a gente vê que antigamente era diferente, né? É que é muita informação. Existem as telas hoje, né? Então, as informações estão ali, as redes sociais estão junto com essas crianças, e claro que nós temos que cuidar, né? Então, eles têm muita informação, e essa informação, muitas vezes, eles não conseguem absorver tudo. Então, isso impacta nessa ansiedade que hoje nós sabemos que existe. Né? É importantíssimo essa parte da saúde mental nas escolas, né? Ela é fundamental. Por muito tempo, e eu falo isso porque a caminhada da gente, né, ela vem desde a década de 80, né? Então ela vem se reestruturando, mas nós nunca, eu vou te dizer assim, uma experiência, né? Quem procurava uma psicóloga, quem procurava cuidar da saúde mental, não era uma necessidade, era um certo luxo. E isso hoje, ele está se desconstruindo, porque a saúde mental, e a Márcia falava muito isso, que nós dentro da educação temos a nova base curricular, né, que está nas escolas, e a gente deu muita atenção para o cognitivo, né? E essa nova base, ela traz 3 competências cognitivas de aprendizagem, e elas são 10, e ela traz 7 que foca na saúde mental e a saúde emocional. Então, para te ver o quanto nós giramos, e a educação precisa olhar com muita atenção. E não só a educação, né, Ana? As empresas. A Ana, ela vem com uma carga de experiência em empresas, trabalhando com grupos, e a gente fala muito disso, né? Porque a gente fala da escola, mas a gente tem pais que trabalham em empresa, né? Por que a gente vai pensar só de um lado se tu não abrange quem está também desse lado, né? Porque a gente muda, a gente transforma, Paulo Freire dizia muito isso, né? A gente transforma as pessoas, e as pessoas
com suas ações transformam o mundo. E é isso que nós precisamos ter, né, em mente e pensar muito nesse sentido, né, Ana? E nós temos isso como proposta também, a Cognitive traz para as empresas também. As organizações, elas são importantes, né? O trabalho dentro das empresas, a Cognitive também faz. Como que funciona esse processo nas empresas? Também as empresas nos chamam, né? E aí eles trazem essa demanda, porque é aquela questão das relações interpessoais, né? Os conflitos dentro da empresa, gestores que e funcionários que não se dão assim muito bem. Então são questões muito próprias da empresa, assim, né? Então é aquilo da especificidade, né? Cada um com a sua. Né? E acaba também sendo essa parte da empresa que leva para família, filhos, escola, tudo junto, né? Nós temos, tu falaste antes dos tempos, né? A questão, tem um estudioso da educação, ele é o Jorge La Roça, ele é um espanhol, e ele fala muito dessa questão dos tempos da experiência, né? Até que nós não conseguirmos olhar para os tempos diferentes, para as diferenças do outro e fazer uma pausa, e tu disseste, né, o meu menino é ligado, é a milhão. As crianças estão num tempo muito acelerado, né? Os profissionais estão num tempo acelerado porque tudo é o tempo presente, né? Eu tô no WhatsApp, eu tenho 10 mensagens, eu tenho que responder as 10 mensagens. A gente não consegue perceber que talvez as pessoas precisam esperar. Eu atravesso o respeito do meu tempo em função do tempo que a rede social me impõe. E as crianças são muito assim. É do imediato. Nós somos uma geração hoje, né? Nós estamos vivendo uma geração do imediato. E o quanto isso te faz passar por cima de situações que tu tem ali dentro escondida, mas vou passando porque eu não tenho tempo. E nós, enquanto sujeitos sociais, nós somos construtos de uma narrativa. É uma narrativa atual que nos passam a falta de tempo, o adoecimento pela falta de tempo, né? E o quanto eu mergulho nessa imensidão, né, de narrativa, e eu paro de olhar para mim como sujeito. Peraí, como eu estou me sentindo, né? E isso dentro dos ambientes escolares, isso dentro Tanto é que hoje nós temos qual é o mal do século? É a depressão, é a solidão, porque a gente não olha para o outro e o diferente acaba sendo inimigo, é polarizado, tu não pode pensar diferente. Então, isso causa o quê? Causa ruído dentro de qualquer espaço que tenha convivência do coletivo. Porque nós desaprendemos a andar juntos. E o pensar diferente não te torna inimigo. Ele te torna uma pessoa diferente, com um olhar diferente, numa caminhada em conjunto. Então, é isso que a gente busca, né? E falando da Cognitive também, que eu acho muito importante, as pessoas muitas vezes elas têm aquela crença, e eu falo isso porque vamos trabalhar algo padronizado. Como é que tu vais trabalhar algo padronizado se cada cidadão é individual e dentro do coletivo tem uma missão, uma visão da empresa, né? Então, tu precisa da escuta. Tu não desenvolve nenhum trabalho se tu não tem a escuta, se tu não tem o entendimento. E como é difícil as pessoas entenderem isso. E é para isso que serve a Cognitive, para consultoria, para investigar todos os processos, para saber aonde seguir. Aonde seguir, onde tu quer caminhar. Vamos entender, né? Porque a Lely gestora, olha, eu tenho um grupo que se apresenta com estas características, eu tenho essas dificuldades dentro do meu grupo, essas facilidades, né? Então, isso está dando certo, isso não está dando certo. Então, vamos pensar em estratégias, as ferramentas para trabalhar dentro dessas situações que se apresentam, né? Nada acontece fora da realidade
que os nossos pés estão pisando? Nada. Então, isso é muito importante, né? Então, qual é o ponto de partida que a Cognitive utiliza? A escuta. A escuta. Porque nós acreditamos que a escuta, ela é muito potente. Ela é muito potente da transformação, né? Demora, todo processo humano é demorado. Tu levanta um prédio em 2 semanas, 3 semanas, né? Tu mobília ele em 1 semana. Agora, quando tu está aí com o teu grupo, que pensa um diferente do outro trabalhando, aí é que tu vai ver onde tu tem que caminhar. Por quê? Porque pessoas, sujeitos humanos, eles funcionam cada um do seu tempo. E é este ponto de equilíbrio que a gente tem que pensar. E tu só começa a perceber isso a partir da escuta. E essa escuta tem um porém, né, Ana? Não é uma escuta que tu precisa satisfazer todo mundo e tu precisa... Não, né? A pessoa que não sabe para onde quer caminhar, ela vai para tudo que é lugar, mas ela não sabe onde quer chegar. Então, o ajuste de velas, o ajuste, né, de olhares, eles precisam ser encaminhados. Para todo mundo trabalhar junto, seguir na mesma direção, né? Tu tem que ter intencionalidade, a gente diz intencionalidade pedagógica, né? E ontem a Márcia usou uma metáfora muito legal, que é o tecido afetivo. O tecido afetivo, ele precisa ser mostrado e a gente precisa ter a mesma agulha, né? Porque esse tecido afetivo, ele precisa ser construído. Eu acho que é uma metáfora muito assertiva para a Cognitive, né? Porque a gente quer costurar esse tecido afetivo com a escuta. A gente quer ver, quer direcionar os olhares, né? Quais são os propósitos? Por isso que a gente escolheu os propósitos como palavra, como conceito potente, né? O propósito tem força, o propósito move. Além da Cognitive trabalhar com essa parte de consultoria, trabalha com palestra, cursos, como que funciona? Também. Né? Palestras, nós temos cursos online também. O online, ele funciona muito bem, né, hoje, pela logística, por a gente conseguir pessoas de outras regiões, né? Então, isso fica muito fácil de trabalhar. Então, nós temos alguns cursos, né? Tanto, por exemplo, Enigma do feminino, nós temos para as escolas, nós temos para organizações. Então, esses cursos, eles são online. Temos as palestras que a gente faz nas escolas, nas organizações, né? Lembrando... Então, nós temos, eu acho que são... nós desenvolvemos 3 cursos esse ano, foram 3, né? Nós desenvolvemos a sala de aula de situação de risco a espaço acolhedor, que ela é um curso que faz olhar essas nuances que estão dentro da escola, vindo da sociedade para a escola. A escola, ela é onde todo mundo passa, né? E nós tivemos muitos casos de violência dentro da escola, e essa violência, ela não nasce na escola, ela nasce na sociedade, né? Então, como é que tu trabalha esses espaços para amenizar esses impactos? Nós desenvolvemos o Enigma do Feminino, que foi todo voltado para a mulher, porque os números estão assustando. Eu acho que é um dever enquanto cidadão, enquanto, né, atuantes que somos, enfim, que temos essa conduta, olhar para esta violência e pensarmos, toda a educação acontece dentro da escola, então a gente precisa estar munindo também as escolas para trabalhar esse feminino, né? Essa questão do feminino, do respeito às mulheres que nos assustam. Eu acho que os dados estão aí para nos mostrar que precisa se olhar para isso também. Trabalhamos e o estresse e a arte da ressignificação. Que hoje a gente sabe que até um bebê, uma criancinha está recém entendendo, já fala estresse. E que não sabe direitinho o que é, mas ela ouve dentro do ambiente onde ela está, ou na escola, ou em casa, né? E o estresse é algo que traz muito sofrimento, né? Tanto para os pais, crianças, professores. Então, isso é um curso que nós fizemos também
e que deu muito certo. Isso nas organizações também. E nós temos um site, né, que é o site da Cognitive Consultoria, onde tem toda a nossa proposta, e lá também a gente alimenta com textos reflexivos. Então, como o Instagram, que é a nossa rede social mais ativa, né, é uma rede que a gente tem muita interação, como nós não conseguimos postar as nossas reflexões em forma de textos, eles vão alimentando o nosso blog dentro do site, e as pessoas leem muito. Elas leem porque as pessoas precisam se alimentar de coisas boas, elas precisam se alimentar de conhecimento. A informação, ela está aí, mas o conhecimento, né? A gente precisa estar puxando as pessoas para essa reflexão, né? Então, nós trabalhamos muito essa parte. E nós não usamos nada de IA. Nós não acreditamos nisso, então nós vamos atrás de livros, de referências, de autores, né, conhecidos, autores que são referência. Então, o nosso trabalho é todo voltado, sim, ao estudo. Nós estudamos, nós lemos, nós nos informamos através do conhecimento e não de IA. Vamos fazer algo, não temos nada, assim, da inteligência artificial, porque nós sabemos que hoje ela mais desinforma do que informa. Acho que nós temos um compromisso. A partir do momento, o Maturana fala isso, um biólogo, né? Ele fala muito isso, que o conhecimento nos compromete, né? E a partir do momento que tu estás trabalhando dentro de uma área que tu forma, que tu trabalha com essa construção de pessoas, tu precisa ter um comprometimento com este conhecimento. E esse conhecimento, ele vem muito científico, né? E a gente sabe que nós estamos na era digital, né? Inclusive, nós temos uma formação que é o sofrimento digital e não temos como sair dela. Né? Não temos como, né? A Ana tem, né, essa questão e eu também tenho essa questão da IA. São ferramentas, né? Mas o conhecimento, ele nasce de algo muito mais profundo. Ele nasce de algo muito mais reflexivo. Por quê? Porque soluções prontas que vêm padronizadas, elas não funcionam para as pessoas. Então, a partir do momento, a gente se debruça, né, Ana, em pensar muito, e tal, né, veio tal município com tal assunto, com tal... Vamos lá ver, vamos ver o que o Maturana fala sobre isso, vamos ver o que o professor tal fala disso, vamos procurar. A gente se alimenta muito do que é construído, eu diria academicamente, né? Academicamente, porque a academia precisa ser valorizada, porque o conhecimento nasce muito dentro da academia e as pessoas estudam muito para produzir ciência. E a ciência precisa ser levada a sério. E nós trabalhamos com duas ciências muito importantes, que é a educação e a psicologia. São ciências fundamentais para o ser humano. Então, a gente se debruça com muito estudo, com muita responsabilidade sobre aquilo que é levado para as nossas redes sociais. É algo muito pensado, é algo muito diferencial, eu acho, né, Ana? A gente pode falar sobre isso, né? Digamos que é o nosso diferencial. E a gente discute muito entre nós, né? A Ana é muito da escuta. A Ana é a parte, né, é mais calma, é a escuta. Eu sou muito da fala, eu gosto de apresentar, então acho que esse complemento, né, é o que dá beleza à nossa relação no sentido de construir este projeto que se denomina Cognitive, né, que se apresenta como a Cognitive. E vem de cognition, né, é o pensamento, é a construção, enfim, a gente se debruça muito sobre isso, né, Lely? Deixando o site para o pessoal, então, que lá eles podem encontrar os contatos, o Instagram também, né? Nós temos o Instagram, que é @Cognitive Consultoria. Nós temos o site, que é cognitiveconsultoria.com, né? .br. Temos o nosso e-mail para as pessoas de e-mail, né? Tudo está, as informações estão no Instagram. E a gente quer muito que as pessoas agora venham esse período de férias
E nós já, né, Ana, já estamos com o período de dezembro pensado e metade de janeiro pensado para os pais. O que os pais encontram no nosso Instagram que serve, né, para estar, né, enfim, né, ajudando com os filhos em casa nas férias, leituras, dicas de livros, alimentos para a mente e para a alma também, né? Então nós já estudamos, ficamos mais de 15 dias em cima disso, né? Olhando, estudando, o que a gente pode estar auxiliando, tudo é intencional. Acho que nada foge da nossa intencionalidade. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, nos procurem, sigam o nosso site, né? Entre no nosso site, nos deem sugestão, eu acho que isso é muito válido, né? A live que nós fizemos ontem, nós lançamos uma caixinha de perguntas online que nós fomos lançando durante a semana passada. O que veio de riqueza de perguntas que serviu como construção da live foi assim magnífico. Eu disse para a Ana ontem, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Quem me conhece sabe, quem convive comigo sabe que eu amo a educação. Eu amo a educação, eu amo o que eu faço, eu não sei viver. Outro dia a gente estava dizendo, né, que dizem que, e o La Roça diz isso no livro, que a educação a escola, né, ela não vai nunca. Eu disse ainda bem, porque eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei não pensar na educação e pensar como a educação poderia ser diferente fora de ideologias, né? É uma educação, a educação é política sim, mas é fora de ideologias, é gostar da educação pelo que a educação transforma, né? Pelo que a educação faz pelos sujeitos. E nós não vamos mudar a sociedade até que quem está na responsabilidade nas instâncias maiores de pensar a educação como o único processo de mudança social não aconteça. Porque nós só teremos mudanças e nessas barbáries que acontecem, nessas barbaridades através da educação. E a gente precisa pensar que a educação ela não seja só a entrada universal, ela seja com equidade e que todo mundo permaneça dentro dela, né, Ana? E a saúde mental e a psicologia faz juntando, né, faz esse processo também. Queria agradecer a presença de vocês, desejar mais e mais sucesso, que agora já começamos quase um ano novo, com mais projetos, tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Nós, em nome da Cognitive, agradecemos e a gente deseja um 2026 com muitos propósitos, né? Com muitas realizações, transformações e com muita felicidade. Eu sempre digo, né? A gente precisa fazer com determinação e a gente precisa ser feliz. Uma pessoa feliz é uma pessoa que realiza, é uma pessoa que olha o outro com carinho, com escuta, né? E que a gente tenha uma sociedade com menos ódio, né? Com menos dedos julgando e com mais mãos se segurando. Acho que é essa a intenção, né, Ana? E um Feliz Natal. Um Feliz Natal para todos. E saúde. Né? Muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui pela redação do Jornal Estafeta.